FATD em Série, o seu podcast inspiracional. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Oi! Mais um podcast da FATD Consultoria, mais um não, porque é o primeiro, né? Então, Exatamente. seguimos com o nosso primeiro podcast da FATD Consultoria de Campinas. Qual é a nossa ideia, Lari? A nossa ideia com esse podcast é falarmos um pouco sobre filmes, séries, assuntos da atualidade, sempre voltado com a área organizacional. É porque a gente vive disso, né? Então a gente precisa falar um pouquinho de recursos humanos. E seristas, novelistas e filmistas que somos, então... Aficionados da Netflix, Amazon Prime, Globoplay e todos os outros streamings aí aparecendo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá nos ouvindo. Ai, como eu queria que fosse um teste esse nosso primeiro podcast. Mas, gente, é isso aí. Nosso primeiro filme dessa série maravilhosa é... Um Senhor Estagiário. Estamos aqui com Gabriela Ruiz, Cássia Cássia, a Larissa que tá rindo e eu que vos falo, Fábia Dias. Que eu gosto de falar meu nome completo. Escolhemos então falar hoje um pouquinho sobre o filme Um Senhor Estagiário. No seu título original é o The Intern. É uma comédia, um draminha. Não sei se vocês perceberam um leve drama nesse filme. Tem uma partezinha que eu fiquei meio triste. Eu achei que ele ia morrer no final do filme. Interessante, a gente pode dar uma observada nesses olhares diferentes que a gente teve aqui na nossa equipe. É um filme de 2015 com a Anne Hathaway e o Robert De Niro, que inclusive não era pra ser a Anne Hathaway. Era pra ser a nossa Reese Witherspoon, queridíssima Reese Witherspoon. Um beijo. Best Friend. Assisto todos os filmes da Reese Witherspoon. Gosto muito dela. E também gosto da Anne Hathaway. Eu acho que ela tem vários filmes que é muito bacana. Todos meio nessa linha de comédia, né? Ela vai trazendo isso. Robert De Niro, acho que não dá nem pra questionar. Acho que todo filme que tem dele é campeão de bilheteria. O Senhor Estagiário, ele tá na Netflix, então também, pra quem não assistiu, pra quem quiser pegar lá, é um filme, passa muito rápido. Eu ontem reassistindo, pra gente poder bater esse papo, nem vi o tempo passar. Ele tem essa pegada mais comédia, vai trazendo um pouquinho dessas discussões, e uma coisa bem legal também, que é esse relacionamento, né? Ele traz desde do relacionamento com o trabalho, do relacionamento com a família, tem umas coisas muito interessantes no decorrer do filme também. Não é o primeiro filme da Anne Hathaway que dá pra gente usar aqui nessa questão organizacional. Lembrando, então, que ela já trabalhou no Diabo Veste Prada, que também é um super filme pra essa temática. Então, fica a dica aí também pra todo mundo assistir também esse filme Diabo Veste Prada, que eu acho que já virou um clássico, né? Tanto ele quanto Um Senhor Estagiário, eu acho que entra naquela listinha pra gente assistir a qualquer momento do dia. Muito utilizado, né? Tem muitas séries aí, muitas listas, se você for pegar. Série que todo empreendedor deve assistir, que todo gerente, gestor, liderança, candidatos a vagas, tem muito desses filmes. Diabo Veste Prada, todo mundo fala. Sempre quando você vai fazer treinamento, a gente começa utilizando algumas referências também. São dessas listas de clássicos mesmos que vai trazendo um pouco dessa perspectiva pra gente. Tem uma coisa no filme que eu acho muito legal, logo no começo, não sei se vocês lembram aqui, em que ele começa falando de como estava a rotina dele, né? Então o personagem vai falando que ele perdeu a esposa e que ele estava cansado ali De viajar o mundo. de viajar o mundo. Tinha muitas oportunidades também, né? De repente não era mais suficiente pra ele. Já cansou. Aquela fase da vida que a gente tá chegando lá perto dos 80, dos 70, 80, já tá aposentado, parando de trabalhar. E aí você fala,
vou palpitar na vida dos outros. Mesmo porque a aposentadoria já deixou de ser um problema, né? A gente tá meio desacreditado já. Então essa questão de trabalhar, talvez tenha surgido aí com esse filme, a princípio. Sim. Pelo bem, né? Que é quem faz, o que o Robert De Niro faz. Exato. E aí ele já tá fazendo... O que ele faz? É yoga, não é yoga? É meditação, yoga. É aquele negocinho que fica virando a mão, assim... Como é que é? Tem uma cena bem no começo. É que yoga. Não é yoga. Yoga o pessoal faz sentado. É aquele negócio que ele faz... Como é que chama, gente? Tai Chi Chuan, que é aquele movimento... que é um movimento muito engraçado. Não faço ideia. Pausa pra entrar no Google. Daqui a pouquinho aparece a mocinha do Google falando aqui. Mas eu acho que é Tai Chi Chuan, exatamente. E até no final do filme, depois, ele traz, né, a Jules lá para poder participar do Tai Chi Chuan também, né? E é um movimento também que mesmo nessa loucura, nessa correria dele, ele vai buscando também essas coisas que vão fazendo... que vão trazendo essa qualidade de vida, né? Então, Tai Chi Chuan, algumas coisas no decorrer do filme, então a necessidade dele colocar lá o alarme, dormir cedo, né? Que vem um pouco da geração, que é uma geração mais... Dos baby boomers, Os né? baby boomers, Eles- exatamente. E não sei se vocês repararam, mas ele colocou 2 despertadores pra tocar. Tipo, no caso, se um acaba a pilha, tem o outro ali pra garantir, né? Preparado. E tem uma parte no filme também que quando ele vai trazer o outro estagiário mais novo, que eu não lembro o nome dele agora, me fugiu. Que é aquele que começa junto com ele no dia de estágio. Em que o cara tá lá, os pais falaram pra ele sair de casa e tal, ele tá tentando achar algum lugar pra morar. E aí o Ben vai e traz ele pra casa dele, né? E aí eles vão... A hora que eles vão dormir, o Ben todo organizado, coloca lá os dois despertadores e tal. E o cara vira e fala assim, você me acorda amanhã? Vou colocar o despertador do celular, mas pode ser que eu não acorde. Então também essa geração mais nova, toda despojada, toda tecnológica, e muitas vezes tão desregrada, né? Então não tem tanto esse apego a essas normas, o horário de acordar, como eu vou acordar, como eu me preparo para isso e tal. Tem algumas coisas na série que vão sendo bem engraçadas. Começa com o primeiro desafio do Ben, né? Que é a entrevista. Que não é a entrevista convencional que muitos estão acostumados. Foi uma entrevista totalmente online, que ele tinha que fazer um vídeo para se apresentar, porque é uma empresa nova, né? Então começa por aí. Primeiro desafio dele, né? E eu acho muito legal também, nessa linha do desafio, em que ele fala logo no começo, ele fala assim, quando ele vai fazendo porque depois do começo ele só tá falando, né? Depois a gente vai ver que é uma gravação da entrevista dele. Que ele fala que a aposentadoria para ele foi um exercício de criatividade, né? E a criatividade tem sido um diferencial, principalmente quando a gente fala no mercado de trabalho, né? Olha como mesmo uma geração lá dos baby boomers, nessa faixa de 70 anos, ainda assim, ele totalmente dinâmico, né? Bem ativo, e ele tá ligado ali. Então ele demonstra isso de entender quais são as características daquele lugar que ele tá buscando, quais são as características desse mercado que ele está tentando se recolocar e traz dentro de um vídeo curto uma dessas skills, né? Uma dessa habilidade que é a criatividade, que é a inovação. Eu acho que, no fundo, todo mundo sempre teve esse pensamento de se inovar e tudo ser uma experiência, né? Mas eu acho que hoje tem essa abertura pra gente falar, olha, tenho experiências viajando, tenho experiências como estágios, e que tudo não é só estar inserido, né? Então, talvez ele tenha percebido ali no vídeo, em contar a sua história, uma abertura para, nossa, vão me ouvir. Que é realmente essa cultura, essas questões das startups, né? E aí, quando a gente fala de geração, a gente pensa, antes as gerações eram contadas de 25 anos, em 25 anos. Hoje a gente está quase contando uma geração de 10 em 10 anos.
Porque as novas gerações, elas estão cada vez mais imediatistas. Sim, sim. Então, você não imagina o choque que ele não levou entrando nessa empresa, né? Porque tudo muito rápido, tudo ao mesmo tempo, e todo mundo fazendo muita coisa também ao mesmo tempo, e para ele pode até ter sido libertador, conhecer outras culturas, outras histórias, ter viajado bastante, mas realmente, será que ele estava preparado para isso, né? Ele precisou se adaptar bastante para uma coisa assim tão corrida, né? E ainda entrando num lugar em que ele já tinha trabalhado por mais de 40 anos. Sim, já tinha uma história, né, por trás. Já tinha uma história, então imagina você entrar num lugar que você tem lá todas as divisões, então você levar em consideração como era o mercado de trabalho há 40 anos atrás. Imagina, todo mundo na sua caixinha, todo mundo na sua sala, com seus afazeres previamente estabelecidos, né? E aí você entra num lugar em que você não tem nenhum tipo de divisão, todo mundo, como a Fábia falou, né? Todo mundo conectado e fazendo várias coisas. A gestora da empresa, a fundadora, a criadora, andando de bicicleta no meio do lugar. A típica startup, né, hoje em dia, que a gente vê aí tão falada, esse modelo de negócio. Então a gente pega lá grandes unicórnios, Netflix, Google, Amazon, enfim, outras dessas, Nubank, iFood, então toda com essa pegada, em que ele não sabia nem gravar um vídeo, né? Como é que ele chega nesse ambiente ali? Tudo muito novo. Tudo muito novo. É engraçado, quando ele chega, ele não leva notebook, nem nada, era a maletinha dele com a caneta, caderno, calculadora. Então, algo já ultrapassado, né, pra gente. É aquela pessoa muito estável, que busca muito estabilidade, que busca se tornar alguém fiel, né, ao trabalho. Então, ele quer mostrar que ele tá ali, não importa a situação, ele vai ajudar. E vou de novo tocar nessa questão de geração, que a nova geração que a gente vê muito hoje são pessoas totalmente flexíveis e que se realmente surge uma outra oportunidade, eles estão mudando. Sim. E se surgir de novo, eles vão ficar 40 anos num lugar, né? Construir carreira num lugar. Então são pessoas totalmente flexíveis. Então, de novo, surgiu um grande choque aí entre eles, sem falar do preconceito, né? Tanto da parte dele quanto da parte desse pessoal que tá nessa empresa e de repente vê gente correndo dentro do escritório. Exato. Isso é muito de outro mundo pra ele, né? É muito irreal pra ele. É muito engraçado. E até do pessoal, né? Tentar ouvir o que ele tem pra dizer, cara, esse senhor deveria estar aposentado. O que ele tá tentando me ensinar, né? Quem é ele pra me ensinar? Pra falar alguma coisa. E aí a gente se surpreende, né? E é engraçado ver logo no começo esse conflito de gerações, né? Porque você tem ali o pessoal que ele entra por um programa de senioridade, né? Então eles colocam fazem essa pesquisa para ver o que estava acontecendo no mercado, quais eram os programas que estavam surgindo, e chega e coloca ali, né? Essa proposta, esse programa para contratar estagiários acima de 60 anos. Só que nem o pessoal que criou esse programa, que veio com a proposta, acreditava nisso, né? Então, a Jules, que é a dona da empresa, tá ali e ela fala, não quero estagiário, né? Por que ele vai trabalhar comigo? E aí, até no processo seletivo, ele vai olhando, o pessoal fala, mas o que era a lista telefônica? As pessoas utilizavam isso, né? É muito engraçado ver esse conflito também ali dessas gerações, porque tem essa desconfiança, esse preconceito, e aí alguma dessas características que ele vai trazendo, por mais que seja mais ali metódico, né, de ter a maletinha, de ter as coisas, mas vai contrapondo a questão da organização, né, da proatividade. Tem uma cena, não sei se vocês se lembram, logo, acho que lá pra metade do filme, mais ou menos, em que tá a moça fazendo as entregas. Então, ela tá entregando os malotes ali pela empresa. E aí ela para num degrauzinho e ele vai ajudar, né? Ele fala, vamos lá, então eu empurro e você entrega. E isso vai sobressaindo essa questão também nessa habilidade de trabalho em equipe, né? Sim. Então são algumas características que alguns ali não observavam. E com a prática dele, com essa proatividade Isso é dele, muito importante, né?
Exatamente. Eu acho que a gente precisa pensar sempre de onde isso surgiu, né? Porque não foi da Jules, né? O perfil dela é Não, completamente diferente, né? Ela, a princípio, não precisava, não queria, ela estava dando conta, e aí a gente vê ao longo aí do filme que não estava dando conta, porque não somos uma pessoa só, não tem essa de separar pessoal do profissional, e talvez estava faltando em algum lugar, sim, e nesse lugar aí ele conseguiu ajudar ela. Mas é realmente o momento de entender por que surge essa necessidade da cultura, né? De chamar gente de outra geração, de ter pessoas tão diversas na cultura, na empresa, né? Por que nutrir essa cultura? E a gente percebe que não surge nem sempre, né? Como nesse caso, surge de um gestor, surge de um líder, de um dono, né? Surge aí desse pessoal capacitado. Na área de recursos humanos, surge desse pessoal que faz treinamento e desenvolvimento, percurso Muitas vezes da área de marketing, muitas vezes. Por quê? É preciso adaptar, e a gente percebe que empresas que estão investindo nisso, nessa diversidade, estão crescendo, estão se aparecendo. Então, essa é a hora, né? Em 2015, né? Lembrando que esse filme é de 2015, já era a hora, né? Então, imaginem vocês hoje como que isso não tá. É realmente a hora da gente perceber que todas as gerações têm um pouquinho para contribuir, né? Então, a gente tem sempre o que compartilhar e sempre o que sugar um pouquinho das outras pessoas, né? O que aprender um pouquinho com o outro. Até com as coisas mínimas, né? O fato dele levar o lencinho no bolso. Sim. Então o cara lá que tá lá na empresa lá, que ele faz alguma coisa, ele trai a menina, né? Que é a secretária da Jules, e aí ele quer reconquistar, né? Então e aí o Ben até fala, sempre carrega o lenço no bolso. Mas, por quê, né? É antiquado, eu não vou utilizar e tal, mas não é pra você utilizar, é pra você dar pra outra pessoa utilizar. E é tão As mulheres choram, né? Sim. E é tão óbvio pra ele, né, carregar umas coisinhas assim junto com ele, ser organizado é tão óbvio. E aí, de repente, encontrar com alguém que não usa agenda, que de repente tá lá no Google Agenda, no Trello, fazendo tudo o que precisa, e aí, você não usa uma agenda? Como assim? E, de novo, o choque foi grande. Exato. E o óbvio precisa ser dito, né? Do mesmo jeito que ele tá carregando um lencinho ali, alguma coisa muito óbvia, tudo que existe de muito complexo hoje surgiu de uma coisa muito simples, muito óbvia, né? Então, de onde surge essa questão de estar carregando um lencinho? É para ajudar outra pessoa. Exato. Então, tem um porquê por trás, né? Tem um sentimento, tem que fazer sentido também. Não adianta, né, de repente ele falar, olha, você tem que usar lencinho todo dia, não usar, né? Você tem que ter um lencinho com você todo dia para ajudar as outras pessoas. E aí, se esse cara que tá ouvindo ele falar, pensar, poxa, mas eu não vejo sentido nisso, e de repente acolher uma outra pessoa que tá chorando e dar um lencinho para ela. Então não adianta, é aquele forçado que a gente sempre fala, de tomar cuidado com essa formação de sentido, né, das coisas que a gente tem. E o óbvio precisou ser muito disso, tanto para ele quanto para os outros, né, para esse pessoal da startup. Exato. Que coisas que são muito difíceis hoje surgiram a complexidade surgiu do básico também, né, e isso precisou ser dito em algum momento para eles. E tem uma hora que vocês falaram, nossa, tem uma parte no filme que eu dei muita risada. E que foi a hora que eles entraram na casa da mãe da Jules. Pra roubar o notebook. Pra roubar o notebook. Né? E aí você fala, nossa, quantas vezes a gente às vezes não enviou uma mensagem no WhatsApp, enviou um e-mail errado, né? Um e-mail que era pra alguém, ou muitas vezes hoje em dia no nosso dia a dia a gente pega um print, vai compartilhar alguma conversa, alguma coisa que alguém conversou e manda pra pessoa que acabou de mandar mensagem pra gente, né? Sim. E aí tenta pagar rapidinho, correndo. Eu sou super a favor dessas tecnologias, desde que a gente faça com cuidado. Mas eu acho que a gente tem que perceber realmente o nosso público. Com quem que a gente está falando, né? Se for aí com uma equipe, tiver um grupo no WhatsApp, e se funcionar, por que não, né? Vamos conversar pelo WhatsApp. Mas não pode ser corriqueiro. Não pode ser uma coisa assim, tô acostumada, vou até silenciar o meu grupo. E aí passa despercebido. Chega uma hora que a razão, né, desse e-mail, desse WhatsApp, ela passa. Você está tão acostumado que você nem liga mais. Exato. É tipo o que acontece com o post-it, né? Se a gente pensar em... A gente tem falado muito sobre isso. Se a gente pensar em usar post-it, tem que ser para uma coisa
que vai acontecer hoje ou amanhã, que precisa te lembrar, né? É uma coisa diferente, por isso ele é tão colorido. Mas aí, de repente, se a gente começa a usar post-it toda hora, o dia inteiro, e encher o notebook de post-it, a gente já se acostumou com a cor, a gente já se acostumou com o que está escrito. E onde está o sentido de tudo isso, né? A gente está esquecendo post-it, está deixando post-it para trás. Então, é realmente ver o sentido. Por que eu estou usando tudo isso? Será que não é o momento de eu abandonar esses post-its? Não é o momento, talvez, de eu abandonar o que tá tendo muito erro, né? Tá tendo muita falha, muito ruído na comunicação? E voltar a esses detalhes, né? No filme também tem uma parte lá que ele tá... Em 2 momentos. Em que ele tá... em que ele tá lá aquela mesa cheia de bagunça. Em que pra Jules toda hora ela passava. Era um terror, né? Olhar pra aquela mesa lotada. Olhar pra aquela mesa. Eu imagino para as pessoas que gostam dessa organização, de como é gostar ali. A Fábia tá aqui levantando o dedinho. A Cássia aqui também, Gabi. Tá todo mundo aqui atento a esse movimento. Eu confesso que a hora que eu olhei aquela mesa ali, eu falei, nossa, e o povo só ia deixando, só ia colocando, né? E mesmo a Jules olhando e falando, meu Deus do céu, por que ninguém arruma? Né? E aí... São vários despertadores, né? Um em cima do outro. Cada papel que vai colocando lá é um despertador de 5 em 5 minutos que vai atentando a pessoa. Só que chega uma hora que você tá tão acostumado com o despertador de 5 em 5 minutos que você não acorda mais. Porque virou uma trilha sonora do filme já, né? De tão acostumado que você ficou. E acostumou com a bagunça, acostumou com a bagunça. E tem gente que trabalha bem com bagunça, gente. Tem gente que trabalha bem com essa desordem na mesa. Sim. Tá tudo bem. Tá não tem problema. Se tá atrapalhando, aí a gente tem que ver, a gente tem que ir atrás, tem que desenvolver. É a famosa bagunça organizada, né? Exato. Que as pessoas têm. Mas o pessoal tem dito muito, principalmente no Skills, no programa que a gente tem aqui, no FTD Skills, que a desordem é em casa. Mas que no serviço existe um controle extremo em se organizar, na organização, né? Que acaba no trabalho a gente tendo esse senso de entrega, né? Sim, então eu tenho que cumprir, eu tenho que entregar, eu tenho que organizar, porque eu vou precisar responder para alguém, preciso executar aquele trabalho que me é determinado, né? Que me é solicitado. Então a organização nos ajuda também a ter esse senso ali de entrega. Esse olhar atento, né? Então no filme, acho que quando a Julie falou, se eu precisar de você, eu te mando um e-mail. E aí toda hora ele olhava lá no e-mail, nada. 2 dias nada, 3 dias nada. Aí falou, eu preciso fazer alguma coisa. Mas essa bagunça, às vezes um olhar de fora ajuda bastante, né? Sim. Porque as pessoas estão tão acostumadas que pra ela tá tudo bem. E aí quando sumiu, aí, nossa, o que aconteceu? Aí que foram reparar que a bagunça tava enorme e que não tava mais ali. Eles vão fazer a parte da decoração. Fazer a parte da decoração Então, ali, às né? vezes, trazer alguém de fora, não sei, uma pessoa, uma empresa nova, uma consultoria, ajuda a identificar esses pontos de melhoria, que às vezes pra gente passa batido também. E aí essa diversidade, né? Tanto de geração quanto de perfil. Então eu preciso ter pessoas com vivências diferentes, com olhar diferente, com idades diferentes, com tempos diferentes, né? Para que eu consiga cada vez estar mais atento a esses detalhes. Então a Jules começou ali a perceber que ela tinha um suporte em casa, né? Então ela tinha um marido que cuidava da filha. Então para lá ela estava tranquila. E aí tem uma fala até como se fosse o assistente dela, secretário dela, alguma coisa, né? Que dá a impressão também que é um grande amigo dela, porque ela tem essa liberdade muitas vezes de falar, e ele fala algumas coisas para ela. Falou, olha, a gente fala que você tem o seu próprio fuso horário, porque você chega 1 hora depois para todas as reuniões, né? E o quanto, muitas vezes, ela não percebia o quanto isso impactava a equipe também, né? O quanto, muitas vezes, essa desorganização, entre aspas, também partia dela, né? Se ela estava sempre atrasada, se todo mundo tinha que correr atrás dela para passar algumas coisas. Então, isso vai refletindo também ali na equipe, né? Então, esse olhar dessa organização, das coisas que vai fazendo, desse senso de proatividade que o Ben trouxe bastante, né? Então, conforme ele vai ajudando as outras pessoas, passeando pelas outras áreas ali
da empresa, então ele já tava dando pitaco no cara do merchandising, ele tava dando pitaco na moça do relatório, né? Ele começa a fazer esses pequenos movimentos de estar presente, né? De ter essa proatividade, esse engajamento, esse olhar diferenciado. E tem muita cultura que cresce com os funcionários, né? Muita cultura tradicional, muita cultura antiga. E essas pessoas vão crescendo junto com essa cultura e vão formando aí uma cultura, o que pode acontecer, o que acontecia muito antes, né? Formando aí uma cultura totalmente inflexível, totalmente antiga mesmo, em todos os sentidos da palavra. E aí, de repente, esse tipo de empresa também precisa muito desse olhar de fora, né? Tá na hora de mudar, tá na hora de evoluir, de ser um pouco mais flexível, né? E aí sim, trazer esse pessoal, porque essa cultura aí tradicional, antiga, ela não pode mais hoje significar, então, essa inflexibilidade, né? Aquela coisa assim, centrada, para sempre vai ser assim. Eu nasci assim, eu cresci assim, você Síndrome de Gabriela, né? Então, não dá para ser assim, não dá. E o pessoal vem percebendo, essas empresas novas vêm percebendo, né? E até o modelo das startups, né? Também não dá para ser totalmente flexível, né? Fazer essa mescla ali, porque até pegando de novo o gancho do filme ali, que é a nossa ideia aqui, tá, gente? Então a gente vai sempre trazendo um pouco das cenas, de como vai acontecendo ali o filme. Naquele momento em que o Ben vai todas as vezes de terno, gravata, sapato, com a pastinha dele, e o pessoal falando, você não precisa vir assim. Eu falo, me sinto bem assim. Se não tiver problema, vou continuar vindo assim. E aí o pessoal tem uma cena também que eles vão... Que um cara lá, ele tá falando, acho que eu recebi um pedido pra casa do Jay-Z, né? E ele tá todo nervoso, como é que eu vou? Será que vai ser ele? E aí eu esqueço o nome do amigo lá que começa o trabalho junto com o Ben. Estagiário. O estagiário mais novo. E aí ele fala, mas e se a Beyoncé atender a porta? Né? Ele fala, nossa! Aí o Ben dá ideia, fala, por que você não troca de roupa? Vai lá na Arara, pega uma camisa, pega uma roupa melhorzinha, se ajeita pra você ir. E ele tava todo largado, né? Como se tivesse levantado da cama e saído. Exato. Cabelo tudo bagunçado. O Ben até fala, né? Se der, pente o cabelo. Porque acho que talvez o pente não passava ali, né? Então, esse movimento deles de perceberem que muitas vezes a forma com que eu me porto, a forma com que eu me visto, para algumas atividades faz diferença, né? Então, quando ele vai lá, ele vai na arara de roupa, ele pega uma camisa, ele fala, nossa, eu tô bonito, vou falar, tá melhorzinho, tá melhorando. E aí, no decorrer do filme, não sei se vocês prestaram atenção, no final já, caminhando pro final do filme, até a vestimenta de algumas pessoas ali mudaram, né? Sim, os estagiários todos de camisa, tudo bonitinho. Inclusive um ganhou a gravata, né? Que o Ben deu. Ele ganhou a gravata lá. Ele falou que usa o termo vintage. Que Gravata agora vintage. tudo é vintage. E aí ele usa o termo vintage. Virou moda. Uhum. A secretária da Jules também, no começo tá lá toda louca, a louca dos post-it, né? Porque ela não tinha tempo, tava com fone Cheio de papel na cheio de mesa. papel na mesa. E aí, a hora que ele coloca ali a mesa do Ben do lado da dela, você vê a dele toda organizadinha, bonitinha. A dela vai caminhando pra uma organização, né? Então, no final do filme, quando a Jules chega lá e pergunta cadê o Ben, né? Já é praticamente a última cena. Se vocês prestarem atenção e olharem o contraponto das mesas, a dela, que antigamente era cheia de papel, toda perdida, já tá muito mais organizada, né? Além do horário também, né? Porque ela sempre ela entrava muito cedo e saía às 11 da noite. E aí ela ficou preocupada também, né? De estar querendo Tomando pegar o lugar dela. Exatamente. Também tem isso, né? Uma fala que ele traz é justamente essa qualidade de vida, né? Eu te ajudo, tenta chegar no horário, sair no horário, fazer alguma coisa que você gosta, porque muitas vezes a gente na loucura do dia a dia, principalmente essa geração que é tão imediatista, né, que a Fábia falou logo no comecinho, a gente quer tudo pra ontem, né? Então, ele até usou um termo lá, que as mulheres que
que dorme menos que 7 horas, né? Engorda mais, e aí ela ficou preocupada, começou a chorar. Dorme 5 horas. Ela dorme 5 horas por noite, exatamente. E olha como essa percepção dele, né? Porque esse dado, ele pegou um dia levando a Jules pra algum lugar, porque o motorista ele viu lá que tinha bebido e tal. E aí ela fala esse dado, porque os pais dela são estudiosos do sono. E aí ele guarda aquilo, né? Ele guarda justamente pra muitas vezes usar como argumentação em algum outro momento, que é o que ele faz com a secretária dela lá. E aí, até pegando esse gancho também nessa comunicação, eu achei muito legal a forma com que ele vai se comunicando com essas gerações. Por mais que sejam gerações diferentes dele, ele vai tentando utilizar algumas gírias, né? Algumas falas mais jovens ali, mas também... Que é desconfortável, né? Ele não... que muitas vezes você fala, será? Nem ele sabe por que ele tá falando isso. Eu acho que ele deve se repetir, ele deve repetir pra si mesmo, né? Todo momento. Será que isso faz sentido eu falar? E aí quando sai, é aquele momento que você se arrepende no WhatsApp e quer apagar, mas não dá. Não dá mais, já foi. E aí não faz parte realmente dele, não faz parte desse vocabulário. Tem algumas dessas características dele que vão se repetindo durante o filme, que aí a gente vai olhando também para esse movimento do mercado. Então a flexibilidade, adaptabilidade, né? Então quando ele tá lá e ele vai para uma empresa totalmente de uma geração diferente, com outra pegada, totalmente tecnológico, a questão dele se adaptar ao perfil também da Jules, né? Se adaptar ao perfil da equipe. Então quando ele vai, que a secretária dela fala assim, olha, ela tem uma reunião 5:45 e você entra, conversa com ela e 4 horas ela tem outra. Então, tipo, e não esquece de piscar. Então ele tá lá falando com ela e ele tá piscando 1 milhão de vezes. E depois, no outro dia à noite, ele tá lá na casa dele também, ele tá treinando piscar no espelho, né? Então, essa preparação prévia dele também para aquilo que o dia vai fazer. E tem uma coisa que na comunicação dele fica muito, muito legal, que é a cena que me chamou bastante atenção, que é a hora que ele vai falar com o motorista da Jules. Em que ele tá lá no prédio, ele olha pela janela e ele vê ele bebendo alguma coisa. Muitas vezes, muitas pessoas já poderiam chegar nele, ou chegar direto nela, Sim, e falar, olha, o cara bebeu, não pode, não entra, Mas não, ele chega lá, ele desce com a maior calma, com a maior tranquilidade. Calma é uma das lições desse filme. Que é uma coisa que acho que a experiência traz muito, né? Sim, a idade vai trazendo muito. Segurança, né? Eu acho que segurança tem muito a ver com essa calma. E experiência traz segurança, né? Até pela vivência dele, né? Vice-presidente de uma empresa de listas telefônicas, você pegar... Eu ainda peguei uma grande parte de uso de lista telefônica. Lembra quando eu era pequeno? Eu ficava brincando com as listas telefônicas ali, procurando o número de pizzaria, ou ficar, via o nome de alguém e ia procurar na lista telefônica, ver se tinha endereço. Olha, faz parte. Até para pesquisar algum endereço, né? Às vezes ia em algum lugar diferente, aí via, tipo, próximo de onde que era, deixa eu dar uma olhadinha no mapa. As listas telefônicas eram uma inovação, né? Mas é tudo pra trazer segurança, né? Exato. Tenho aqui, não vou esquecer. Exato. É a mesma coisa que o celular é pra gente hoje. Exatamente. A gente sempre tem alguma coisa pra se apoiar. Se eu anotar, se eu mandar pra alguém o endereço, ou se eu criar uma conversa lá comigo mesmo. Todo mundo tem um grupo com você mesmo, né? Pra mim mesmo, eu não esqueço. Então, qual é a diferença de uma agenda, né? Que vai ali te lembrar? Ao contrário da agenda que vai apitar, você sabe que você se mandou alguma coisa lá importante. Então, vou entrar, vou ver. É segurança. Traz segurança pra gente, a gente vai usar. Exatamente. E não surtar, né? Essa coisa de calma. A gente fala de experiência porque ele viu e teve esse insight. Poxa, não vou surtar, preciso conversar, preciso entender o que está acontecendo. Exato. Que é um insight que a gente precisa muito ter hoje. Não só com pessoas muito experientes, né? Mas também não temos, né? Isso é ensinado na faculdade. A ter calma, a ter paciência. A gente vai aprendendo ao longo da vida. Então, é algo que a gente precisa, sim, estar sempre evoluindo, estar sempre investindo, mesmo sem
grandes ou nenhuma experiência profissional. Porque a calma, ela vai ditar muito das nossas tomadas de decisões, né? Sim, isso é E eu verdade. acho que isso contou muito pra ele. No filme todo, né? Ter essa calma, entrar no meio a toda hora pra ver se ela tá chamando, ter essa Analisar calma a de conversar. situação, né? Sim, Então, em todo sim. momento, ele tá prestando atenção no que tá acontecendo. E ela é muito agitada, né? Ela é 5 minutos, então tem que fazer, tem que ir correndo. O quanto a gente puder economizar de tempo, a gente tá economizando, tá ganhando. É a mesma coisa que ganhar muito, economizar. E ele tem uma visão diferente, né, de tudo isso. Até pelo Isso é diferente bacana. tempo, né? Então, se ele tem essa calma de analisar, de olhar, de ver o que está acontecendo, de não tomar uma decisão impensada, né? Então, quando ele desce lá com o motorista, ele fala, olha, se eu fosse você, fala pra ela que você não pode levar ela hoje, né? E aí ele vai, ele fala, se você não falar, eu falo. Mas a primeira atitude é ele dar essa opção pro motorista. E aí o motorista fala, pensa um pouquinho, né? Ele fala, não vou levar. E aí logo em seguida ele fala, não tô muito bem, vamos pro próximo. Eu acho que muitas vezes a gente toma algumas dessas atitudes de ter esse senso e como faz esse alinhamento, né, com as atitudes dele. Então, se ele tá falando de trabalho em equipe lá, de ajudar a moça com as entregas, dessa proatividade de conhecer os diversos setores, de ter essa curiosidade de ir atrás, de saber o que está acontecendo também. A prática dele reafirma muitas dessas posturas, né? Então, a questão da comunicação, dessa comunicação mais tranquila, desse feedback, eu acho que é muito... faz parte desse perfil que contrapõe a geração. É trazer a responsabilidade pra essa outra pessoa, né? E aí, o que você vai fazer? Você vai falar pra ela que não que bebeu, né? Você vai falar pra ela que não vai dar conta, que não vai levar, ou eu vou precisar falar? E tanto que depois o motorista some, né? Sim. Ele não aparece mais. O lugar dele. O Ben acaba assumindo a função. Porque outra questão também é o cuidado, né? Dele com as outras pessoas. Em uma dessas reuniões dela, da Julis, ele espera ela com uma sopa no carro. Porque ele sabia que ela não tinha tempo para almoçar. Então, entre uma viagem e outra, ele levava comida. Então, é a atenção, é o cuidado, né? Que faz toda a diferença também. Tem um dos livros, né? Um dos livros do Monge Executivo. São os 3 livros, né? O Monge Executivo falando sobre liderança. O segundo falando sobre o De Volta ao Mosteiro. E aí o terceiro, que eu acho que pra mim é o mais interessante, não que os outros 2 não sejam, tá? Eles são legais também. Fica a dica, procurem aí pra poder ler esses livros, que ele fala sobre liderança servidora, né? A responsabilidade do líder nem sempre a liderança está atrelada a um cargo, né? Levando sempre isso em consideração. Mas a responsabilidade do líder em servir, né? Primeiro eu sirvo, eu ajudo, eu acolho, para aí sim a equipe compreender e pegar esses exemplos, né? E ele vai trazendo isso como essa figura. Então, quando ele vai lá falar que a secretária da Jules ela tá preocupada dele tomar o lugar dela, né? Ela falou, sou formada em administração, tô aqui há 1 ano e ela nunca pediu para eu ver o relatório dela, né? E aí toda vez que ele vai passar a informação para Jules, ele fala, olha... Gente, eu sou péssima de nome. A mocinha, a Beck. A Beck que ajudou. A Beck é formada em administração. A Beck. Isso é muito legal, porque traz esse senso de pertencimento, né? Tanto que ela fala que nem tipo assim, eu sabia, mas eu não lembrava. Exato. Que ela é formada em administração, exatamente. E aí esse movimento das gerações. Então, esse filme... eu acho que ele traz pra gente essas discussões de quais são as habilidades que a gente precisa estar sempre atento também nesse movimento do mercado de trabalho, né? De como a gente constrói o relacionamento no local em que nós estamos, de como a gente ajuda as pessoas. E aí, estendendo, não só, a gente não consegue desassociar, né, uma pessoa da área profissional, da área do pessoal, né? Somos uma pessoa única, uma pessoa integral. E a Jules tinha essa divisão, né? Então ela estava ali também focada no profissional, porque a empresa deu um boom de crescimento. Sim. Ela não teve aquela curva ABC, né? Aquela famosa curva ABC, que é o tempo de crescimento, maturação da empresa, eu estar com uma equipe, eu ter uma estabilidade para ir crescer. Ela, em
9 meses, teve um crescimento relacionado a 5 anos, né? Foi um boom ali muito grande. E aí... Ela viu a meta e dobrou a meta. Ela dobrou a meta. E aí, nesse crescimento dela, acabou ficando algumas coisas de lado, né? Então, ela tinha lá como esse suporte. Separei minha vida profissional da vida pessoal, mas muitas vezes ela não enxergava o quanto isso conflitava, né? E aí, o Ben foi trazendo essas reflexões para ela. E no final, a última cena, que é ali o spoiler também, para quem não assistiu, que já vê esse movimento de mudança dela, né? O quanto ela tá ali, ela sai da empresa e vai praticar o Tai Chi Chuan com o Ben durante um período de tempo. Deu um ali. bracinho a torcer, né? Acho que eu preciso respirar, preciso parar. Exato. E a gente sempre tem esses momentos, né? Sempre tem essa hora que a gente precisa, talvez, observar mais, ouvir mais, falar menos, né? Que é aquele momento de observação, de análise mesmo, né? Há um tempo atrás a gente estava falando sobre persuasão, sobre como precisamos ser pessoas persuasivas também, né? E a persuasão traz um pouco disso, de estarmos mais quietos, atentos, do que falar muito, né? Criticar muito e sempre ter uma opinião para tudo e não tem tanta necessidade disso. E aí a gente acaba percebendo que pessoas... como é o mesmo nome? Que são mais para dentro de si, são mais introvertidas, são pessoas que correm o risco de serem mais persuasivas, né? De serem bons líderes também, porque não é muito a fala, né? É mais essa análise, é mais essa observação do mercado e das pessoas aí que a gente tem na nossa equipe. Exatamente. Resumindo, pessoal, chegando ao final do nosso primeiro podcast. Esse filme, eu acho que, como eu falei, trouxe muito pra gente dessas reflexões, né? Muitas coisas pra gente ficar esse olhar atento. Então, pra quem tá nessa transição de carreira, pra quem tá pensando como eu melhoro, me engajo, busco resultados, agrego no local em que eu estou, ou pra quem tem esse olhar, falar, mas eu tô já chegando perto dos 40, 50, 60, 70 anos. Será que eu ainda tenho gás, fôlego para isso, né? Passa por esse olhar mesmo de que a idade não limita, né? Mais por essa iniciativa, proatividade. A gente está falando hoje numa geração que não é mais definida por ano de nascimento, né? A gente está falando dessa geração totalmente conectada. Então, as pessoas lá com 50, 60, 70 anos com acesso às redes sociais, né, se conectando, fazendo as atividades, buscando cada vez mais experiência. Eu acho que o filme ele resume muito também nessa experiência, né, na experiência de vivência do Ben, na experiência de vivência da equipe lá, da empresa como um todo. Com certeza. Vai trazendo isso. Então, um elenco muito bacana. Então, você pegar lá Robert De Niro, você pegar Anne Hathaway, René Russo, nomes renomados também, que já fizeram vários e vários filmes, né? Algumas séries, muito, muito válido. Vale a pena assistir. Ele, inclusive, foi indicado o melhor ator em comédia por esse filme. Robert De Niro, a gente 2016. tem esse olhar, né? Até uns anos atrás ele fazia muito filme voltado pra drama, pra uns filmes mais sérios, né? Mais tocantes. E aí depois de um tempo ele vem também nessa pegada, até ele enquanto ator, né? Nesse movimento de se reinventar. Então ele fez alguns filmes ali de comédia, então com Ben Affleck. Mas não é nem o Ben Affleck, é com aquele Ben Stiller, que também faz muito filme de comédia. E ele já é engraçado por si só, né? Eu olho pra cara dele e começo a dar risada. Em que ele... entrando numa fria, então o Robert De Niro, ele traz também esse olhar, né? Dessa comédia, tem nesse movimento de se reinventar. Então é um filme que vale a pena pro pessoal poder assistir e buscar. E com certeza foi uma ótima introdução aí para o nosso FATD em séries, né? Então acompanhe, porque vão ter muitos outros, né? Nossa ideia é sempre trazer filmes que agregam também, que falam um pouquinho sobre essa questão organizacional de recursos humanos,
Não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais. Sigam a gente nas redes sociais, @FATD Consultoria, Instagram, Facebook, LinkedIn, WhatsApp. Sinal de fumaça, o que você quiser a gente tá atendendo. Esperamos que vocês possam compartilhar também as impressões de vocês nosso primeiro bate-papo aqui. Coloquem lá indicações de séries, de filmes que vocês gostariam que nós conversemos aqui também. Estaremos sempre atentos. Muito obrigada! Tchau! Tchau!